E aí, galera? A nação está satisfeita, né? Não é essa satisfação toda, mas venceu o jogo, não passou aperto, né? Mas a gente já conversa isso, porque sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Olha aqui, a verdade absoluta, vou começar pelo fim, é que com as modificações que aconteceram, exatamente por causa da entrada do Cebolinha pelo lado esquerdo, levando para dentro Matheus França e Vitor Hugo, ponto. Ponto. Acabou com o jogo. O jogo foi aí. Primeiro tempo, muito toque, muita arrumação, meio do campo jogando para trás. O Thiago Maia eles fizeram o seguinte, são 3 zagueiros, tá certo? Então, praticamente, porque o Wesley vem, Fabrício, Davi Luiz e Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas se mete, ele avança para encontrar com o Gerson e mais o Arrascaeta, e quem abre naquele setor para completar os 3 zagueiros é o Thiago Maia. Faz bem isso. Agora, o problema todo é que fica sobrecarregado o meio do campo, né? Porque principalmente quando a jogada vem, né? Ayrton Lucas se mete, abre Thiago Maia, fica no meio Pulgar, tá jogando pra caramba. Vai ser titular absoluto desse time. Fica o Pulgar. Por quê? Porque o Arrascaeta já está na frente. O Gerson já foi. Everton Ribeiro já abriu. E Everton Ribeiro praticamente fez o terceiro homem de meio do campo. Ou seja, Pulgar, Thiago Maia, estou dizendo normalmente, e Everton Ribeiro. Arrascaeta e o Gerson. E o Pedro. Eu não sei se é Pedro ou Poste. Isso me faz me lembrar um outro jogador que antigamente, de vez em quando ele virava, ao invés do centroavante, Fera, que era, virava Poste. E o Pedro a mesma coisa. Pedro foi o pior jogador do Flamengo. Pedro atrapalhou todo o ataque. Ou melhor, Pedro não atrapalhou o ataque, porque o Pedro não apareceu. Não apareceu. Em nada. Nem as bolas cruzadas, nem o toque de bola, nada. Foi 0. Pedro e 0 é a mesma coisa. Por isso é que eu acho, né, que o Gabigol vai começar a fazer a função que ele fazia antes, quando ele voltar, antes, quando o Pedro não estava, quando o Pedro era reserva. Ele é esperto para isso. Estou dizendo o Gabigol. Arranjar uma outra função para ele e ele faz uma outra função no time do Flamengo. Né? Mas anterior a essa, a função de centroavante, ele se mexe muito, sai para o toque, abre um pouco, aí os caras começam a se meter aí. Né? O Pedro, ninguém pode, ele está aí, mete para ele, é muita perna, não tem habilidade para isso. E os caras estão entrando ali. Né? Gerson, Arrascaeta, aí entra a Cebolinha na diagonal, entra o Everton Ribeiro, procurando ele, não encontra. Então o toque de bola está vindo aqui de trás e até para frente, escorando essa bola, como foi o gol do Wesley. O gol do Wesley foi brilhante no toque de bola. Everton, Gerson, Arrascaeta. No que o Gerson meteu a bola, recebeu, meteu a bola para o Arrascaeta, ele se meteu. Arrascaeta meteu a bola para ele. Foi na linha de fundo, cruzou certinho. Todo mundo marcando dentro da área e apareceu o Wesley fechando aqui na diagonal e bateu de perna esquerda. Toque de primeiríssima qualidade. O centroavante nem aparece.
Nem corta-luz ele fez. E um outro detalhe importante. Os dois zagueiros do Flamengo, tanto Wesley quanto e principalmente o Ayrton Lucas, que vai ser o titular, no meu modo de ver, da seleção brasileira, tá certo? Então, você vê, para quem não tinha um lateral, tinha lá, cobria, estava machucou, aí você tem que adaptar, aquelas coisas todas da seleção brasileira. Hoje você tem Ayrton Lucas, você tem o Marçal e você tem o Arana do Atlético, voltando, graças a Deus, totalmente recuperado daquele problema sério que ele teve. Já jogou um tempinho aí, o último jogo do Atlético. Perfeito. Então, para quem não tinha nenhum, hoje você tem 3, fecha o olho, pode ir lá você, vai dar certo, sem problema nenhum. E a lateral direita ainda, a gente ainda peca. Esse menino, o Wesley, já quer o cara na seleção. Não estou discutindo isso. Estou discutindo a falta de lateral direito na seleção brasileira. E esse garoto está saindo, joga no time principal do Flamengo. É o titular. Até então. E ele está se saindo bem. Tem que ser orientado. Aqui, não vai de qualquer jeito. Só vai na boa. Marca mais. Não entra no cara. Não dá cotovelada. Vai arrumando, porque ele é um garoto. Você tem que ir ajeitando ele. Né? Mas ele vai bem, ele marca bem, ele é duro, ele chega ali, ele tem que ter mais confiança nele. Ao invés de chegar aqui e tocar para o quarto zagueiro, né? Ou para o back central que está aqui, que é o Fabrício, que também daqui não sabe absolutamente nada, zaga do Flamengo, miolo de zaga, tá complicado. Fabrício e o Davi Luiz, meio complicado. Mas, então, ele vai, você mete no meio e vai embora. Com a bola, ele pode ir. Meteu no meio, abriu brecha, ele vai porque ele vai ser lançado pelo Gerson, pelo Arrascaeta, né? Por qualquer um jogador de meio do campo que estiver por ali. Então, vale a pena, né? Orientar esse garoto Wesley, que ele vai bem. Né? Pelo menos é mais uma promessa que está chegando aí. Tomara que dê certo. E o meio do campo, nós já estamos discutindo agora. O problema é que o Arrascaeta ainda não está 100%. Gerson, por exemplo, está jogando muito mais do que estava jogando. Está subindo. Inclusive, encostando ali no Arrascaeta para a tabela e mais a chegada. São 3 jogadores, mais a chegada do Ayrton Lucas. São 3 jogadores nesse setor, ali na meia, complicado de você segurar. O toque é muito rápido, muito inteligente, né? E muita força chegando, que é o lateral Ayrton Lucas. Né? Arrascaeta não tem essa força toda, Gerson não tem essa força toda, mas tem a inteligência e a habilidade para escorar, né, a habilidade e a inteligência e a rapidez do Ayrton Lucas. Quem dera que pudesse fazer isso pelo lado direito também, né? Mas ali aquele setor está completo. Só o Arrascaeta chegar um pouco mais, né? Está em 70%, 80%. Chegar a 100%, que o Gerson já está a 100%. E o Ayrton Lucas está passando dos 100%. Então, o time do Flamengo foi mais time, né? Tecnicamente falando. O time do Racing se prendendo mais à base de contra-ataque, né? Com um jogador, o Reniero, o Matias Rojas. Aí depois entrou o Guerreiro. Guerreiro deu uma cabeçada para fora, mais nada, mas não é o jogador que tem que... Depois saiu o Reniero, entrou o Baltazar, entrou o Galvão no lugar do Sigali, zagueiro, mais fraco do que o Sigali, e o time do Flamengo voltou para o segundo tempo. No primeiro tempo ele fez isso, né? Teve Thiago Maia, o Gerson e o Ayrton Lucas, que chutou e o Arias fez uma grande defesa aos 32. E aí o segundo tempo, é o que eu já falei, saiu o Gerson, entrou o Vidal,
já no final do jogo, 43. Mas o problema foi aqui, 15 minutos. Saiu o Arrascaeta, entrou o Cebolinha, aqui pelo lado esquerdo, entrando, se metendo, que é a força, a puxada de contra-ataque. Saiu o Everton Ribeiro, Matheus França, saiu o Thiago Maia, entrou o Vitor Hugo. Mudou. Meio do campo mais forte, mais rápido e mais inteligente também. Não que o Arrascaeta não tenha inteligência, nem o Everton Ribeiro, mas só que os dois estão se recuperando, estão voltando, né, aos poucos. E os moleques não. Os moleques estão entrando e não estão nem aí, eles vão para dentro. Tanto é, teve aos 3 minutos, né, do segundo tempo, primeiro gol, Matias Rojas, que ele recebeu do Jonathan, entrou perfeito, o Matias Rojas fez o 1-1. Eu quero falar daquilo. 35 minutos. Matheus França cruzou e o Pedro de canela, isso é o que eu estava procurando aqui, e o Pedro de canela, na frente do goleiro, de canela chutou para fora, aos 35, no cruzamento do Matheus França. E depois veio aos 38, segundo gol, e os 2-1, Vitor Hugo tabelou com o Pulgar. Cebolinha, Pulgar, tabela, a bola recebida pelo Vitor Hugo, deu uma arrumada no meio do bolo e meteu no canto. Então, a tabela do Pulgar, que veio daqui, né, esperou a tabela com Cebolinha e a bola espirrou da tabela, espirrou e o Vitor Hugo ali no meio meteu o gol. E o Pedro não apareceu. Vitor Hugo estava quase como um centroavante, na briga ali no meio. Esperto, rápido, pensando mais rápido, escapou da tabela, ele entrou e meteu o gol. 2-1, né? Foi aos 38 minutos. Eu gostei mais do time do Flamengo no segundo tempo. E um outro detalhe que eles fizeram muito bem feito no segundo tempo. Eles travaram um pouco, travaram em termos, mas deram uma segurada nos dois laterais, né, e adiantaram o meio do campo com Pulgar, Gerson, Matheus França e Vitor Hugo. Então, fizeram o jogo rápido pelo meio, de intermediária, meio do campo, intermediária do Flamengo, meio do campo, intermediária adversária e área, cobrindo todo o setor intermediário. E os dois laterais aqui. Precisava, ele chegava, mas não precisava tanto porque no segundo tempo, porque o jogo estava pelo meio. Esse time vai dar certo a hora que todo mundo tiver 100%. Principalmente Everton Ribeiro e Arrascaeta. E com essas modificações, com a entrada dos garotos, Pulgar no meio, com a entrada dos garotos, vai ser difícil para o treinador montar esse time do Flamengo. Porque todo mundo sabe jogar. E esse time, esse esquema, né, tanto no primeiro tempo quanto no segundo, encaixando, vai ser complicado de segurar. Então, gostei do jogo. Vou botar o Vitor Hugo e o Matheus França. Então, vou botar Vitor França ou Matheus Hugo. São os craques do jogo. Peraí, tem nome e sobrenome. E Pulgar. Então, estou colocando os 3 jogadores, tá certo? Você escolhe Vitor França ou Matheus Hugo Pulgar. Pulgar entra nos dois se você escolher, tá certo? Gustavo Terreira, o árbitro. Bom, complicou o jogo, deu uma arrumada, atenção, não ia, né? Apareceu pouco no jogo, árbitro quando aparece pouco é porque é bom, arbitrou bem, nota 3, tá certo? E a baranga do jogo, todo mundo esperando. Pedro.
Outra vez a baranga do jogo. Pedro, tá atrapalhando o ataque do Flamengo, hein? Tá mais de 4 zagueiros back central do adversário do que propriamente centroavante. Valeu, galera. Tamo junto.